Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Você que está conectado através do nosso site flashscore.com.br, seja bem-vindo, navegue, tem muita informação, muito jogo, muita bola rolando, tabelas. E se está pelo nosso YouTube, então deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal, porque o nosso assunto é um duelo histórico. Já rolou até invasão no Maracanã da torcida corintiana. Será que nos embalos de sábado à noite a torcida do Corinthians vai de novo invadir o Maracanã? Nós vamos debater tudo isso e muito mais. Antes, eu lembro a você que o QR Code pinta aqui na tela é para você, de graça, ter o melhor aplicativo com muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, eu sei que foi no século passado, você vai dizer, Fábio, era década de 70, mas rolou a invasão do Corinthians ao Maracanã, Sim, é né? verdade, é verdade. As praias ficaram lotadas, enfim. Mas sábado à noite, o que esperar desse Fluminense e Corinthians, que são dois times bem pertinho ali na tabela, né? Nono colocado Fluminense, 12º Corinthians, 2 pontos separando as duas equipes. Ok, que o Fluminense tem 2 jogos a menos, né, por conta do Mundial de Clubes, mas o que esperar desse duelo na volta do Campeonato Brasileiro? Acabou a data FIFA, agora é foco no Brasileiro, Edu, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Abraço a você. Não, ó, sem dúvida é um jogo bastante interessante esse entre Flu e Corinthians, né? Um Fluminense que vai se consolidando, tem jogado melhor nas últimas rodadas, dá para dizer isso sem maiores problemas. E também, se a gente for pegar os números do Fluminense jogando em casa, o Flu tem sido um bom visitante, um bom mandante, né? Tem sido uma complicação para os seus adversários vencer o Flu dentro do Rio, dentro do Maracanã. Enquanto do outro lado, o Corinthians também tem sido melhor fora de casa do que dentro. Então, podemos ter um jogo aí bastante interessante entre essas duas equipes. Lembrando que o Fluminense, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas uma, né? Perdeu apenas uma partida. E em casa até agora, Fábio, olha os números do Flu. Foram 9 jogos, sendo 6 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ele que perdeu para o Palmeiras, né, por 2-1 e perdeu também para o Cruzeiro, 2-0, ou seja, 2 times que estão lá no alto da tabela. Inclusive, só para já emendar, a gente tem a tela aí do Fluminense, né, que mostra exatamente esses números da derrota contra o Palmeiras. Foi um jogo em que o Fluminense até teve mais a bola, finalizou mais, né? A gente vê aí bola dominada é a posse de bola, né? 54% de posse de bola para o Flu, finalizações 17 do Fluminense, 9 apenas do Palmeiras. O Martinelli foi aquele jogador que mais apareceu ali construindo o jogo, né? Você vê que são 17 passes do Martinelli para o último trecho do campo, ou seja, o Soteldo também aquela partida jogou bem, ele criou aí 3 chances de gol, ou seja, o Fluminense, mesmo perdendo, o Palmeiras, claro, foi mais eficiente, mesmo perdendo, fez um bom jogo, mas acabou derrotado, então é isso que a torcida do Flu quer mudar dessa vez, né? Não adianta jogar bem. O futebol, claro, às vezes é performance, mas o resultado a gente não pode nunca apagar da performance, né? O Palmeiras foi mais eficiente, o Fluminense não soube neutralizar ali as jogadas mais importantes do Palmeiras e acabou derrotado. Mas agora contra o Corinthians, claro, uma história em branco, né? Tem tudo aí, a partida vai se desenrolar ainda, temos uma página em branco, né, para a história ser contada. E é claro que o Fluminense aí sim vai se apegar mais nesses últimos jogos, onde o Flu realmente teve, principalmente, uma eficiência melhor, né? E nesse jogo aí eu lembro que foi logo na sequência, né? Aliás, os dois que você citou de derrotas do Fluminense, na sequência da Copa do Mundo de Clubes, e o torcedor estava naquela expectativa de ter um Fluminense, como foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, pô, perdeu para o Chelsea ali, jogando bem e tal, amassou o Borussia, foi um Fluminense envolvente, mas ele pegou uma sequência e declinou no campeonato. Essas duas Exato. derrotas, por exemplo, mas são times que estão na parte alta da tabela, mas são jogos em casa. E jogos em casa, cara, você não pode negociar pontos, mesmo que os adversários sejam mais fortes, né, teoricamente, porque estão brigando na parte alta da tabela. Fluminense hoje, por exemplo, se acaba o campeonato, ele está fora da zona de classificação para a Libertadores. Ele vai jogar de novo a Sul-Americana. Exatamente. Fluminense que foi campeão em 23, né? Aí jogou 24 como campeão, mas esse ano já não jogou.
E, Exato. teoricamente, ano que vem, nessa posição, ele não joga também. Eu acho que, para o tamanho do investimento do Fluminense, para o que se espera dele, eu acho que está muito pouco, hein? Exato, exatamente. Aí, reforçando, né? Quando eu falei que o Fluminense nos últimos 5 jogos só perdeu um, é dentro de casa, né? Porque é claro que Sim, fora de sim. casa teve aquela derrota para o Red Bull Bragantino, né? 4-2 para o time de Bragança, enfim. O Fluminense teve realmente, como você disse, depois da Copa do Mundo, teve uns altos e baixos, né? Vamos ver se a equipe agora do Renato Gaúcho se consolida. O Fluminense faz tempo que não joga em casa, né? A última partida foi lá atrás contra o Fortaleza. Uma vitória por 2-1, porque pelo brasileiro, né? Porque depois teve Sul-Americana, aí no brasileiro teve essa partida, a derrota 4-2 em Bragança para o Red Bull, aí depois teve a Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro, né? O último jogo do Fluminense não foi tão bem assim, foi contra o Santos, né? Lá na Vila Belmiro, aquele empate 0-0. É verdade que no finalzinho o Fluminense teve até chance de abrir o placar e tal, mas não conseguiu, voltou com o empate. O Santos se segurou ali, né? Nos últimos 15, 20 minutos, realmente o Fluminense fez uma blitz sobre a equipe santista e quase volta da Vila com os 3 pontos. E o que esperar do Corinthians, o Dorival, o Edu? Porque, assim, o torcedor está na expectativa de ter os reforços de volta no melhor dos momentos, a melhor parte técnica. Só que tem uma questãozinha financeira fora de campo que eu acho que está pesando, hein, Edu? Aquelas dívidas todas, aquelas confusões, já rolou troca de presidente, nova eleição. Qual é o Corinthians que vem ao Rio de Janeiro? Então, o Corinthians, como você bem disse, sem dúvida alguma, passa por um ano muito turbulento, fora lá do CT Joaquim Grava, né? Que é o nome do CT, fora do departamento de futebol, vamos dizer assim. E é claro que não tem como separar uma coisa da outra, né? Muita coisa acaba respingando, porque quando você vê o time trocando de presidente, aí todas aquelas diretrizes, o comando realmente fica muito frágil, né? O torcedor percebe muito bem isso e o jogador também. O jogador está ali no dia a dia, claro. O Dorival, claro, também é um treinador muito experiente, conhece demais os meandros dos clubes, os meandros do futebol. Ele deve fazer de tudo ali para blindar, né, os jogadores dessa crise política, né? Vamos dizer assim, que o Corinthians passa, mas acaba respingando, claro. Então resta ao Corinthians agora se fechar ali no departamento de futebol e fazer o resto da temporada de forma positiva, né? Ou seja, atuando, jogando, porque o Corinthians tem um elenco de razoável para bom. Não dá para dizer que o Corinthians tem um time muito ruim, não. Agora, a gente tem até a tela para mostrar, né? E tem aí a imagem, a foto do Garro, do Rodrigo Garro, o argentino do meio-campo do Corinthians, porque essa peça também é fundamental para o timão. É claro que os holofotes, né, recaem muitas vezes sobre o Memphis que inclusive na última data FIFA jogou muito bem pelos Países Baixos, né? Inclusive se tornou o maior goleador da história dos Países Baixos, que não é pouca coisa, né? Se a gente lembrar a quantidade Com enorme certeza. de jogadores que já defenderam as cores laranja, basicamente, né? Dos Países Baixos, ou da Holanda, se você preferir, enfim, é que agora o nome oficial, quer dizer, o nome oficial sempre foi, agora eles fazem questão de serem chamados de Países Baixos, Sim. porque a Holanda é um dos Países Baixos, mas enfim, isso é para aula de geografia, para quem vai ter prova de geografia essa semana. E aí tem uma discussão dentro de campo, importante para o Corinthians também, porque o Corinthians, às vezes, sente um pouco de dificuldade de jogar pelas laterais, né? Os laterais, às vezes, e isso, claro, dependendo muito do adversário, ficam mais preocupados em defender do que atacar. E aí tem um certo desbalanço aí nos corredores usados pelo Corinthians, né? A gente tem aqui ataques no último terço na nossa tela. Você vê que 41% desses ataques ocorrem, isso contra o Palmeiras, né? No empate de 1-1. A maioria dos ataques ocorreram pelo lado esquerdo, tem o corredor central, que é às vezes menos usado pelo Corinthians, e esses números eu até pensei porque acabam se repetindo, viu, Fábio? É uma tendência aí no time do Corinthians. 25% de ataques pelo meio e 33% de ataques pelo lado direito. E aí funcionou um pouco mais o lado esquerdo, exatamente porque o Angileri, né, jogou pela aquele corredor, o Garro também caiu um pouco mais pelo lado esquerdo, aí o Corinthians acabou conseguindo envolver mais a defesa alviverde, a defesa do Palmeiras pelo lado esquerdo do campo. Mas isso é uma preocupação que o Dorival deve ter, porque às vezes também o Corinthians afunila demais os seus ataques, né?
Se a gente for pegar o mapa, por exemplo, de chutes no gol do Corinthians, todos ocorrem pelo corredor central, ou quase todos, né, na maioria das vezes. Então, assim, fica fácil para o outro time dar uma neutralizada aí nos ataques do Corinthians. Então é isso, o Corinthians depende mais do Garro e do Memphis, claro, né, dessa movimentação dos dois, e depende também dessas jogadas um pouco mais de aproximação, que às vezes não acontece. Aí o jogo do Corinthians fica muito óbvio, fica muito fácil de neutralizar a parte ofensiva do Timão. O Corinthians é uma reclamação do torcedor, você bem destacou, Edu, é o repertório, né? Exato. Parece que vira, em alguns momentos, um samba de uma nota só, não tem uma variação, principalmente quando o Memphis está em campo, né? Mas esse cara aí da imagem que você botou, o Garro, ele realmente pode fazer a diferença, né? É o cara que a gente espera dele, né? Enfim, vamos ver, vai ser um grande jogo no Maracanã, 9 da noite, anota aí, torcedor, porque o jogo começa às 9 da noite. E claro que a Flash Score vai contar tudo para você desse duelo Fluminense e Corinthians. Só tem mais um dado interessante do Corinthians. O Corinthians é o time, ao lado do São Paulo, são os dois times que mais receberam cartões nesse Campeonato Brasileiro. São 62 cartões amarelos e um Esquentadinho o time. Hã? Esquentadinho o time, então. Exatamente. 62 cartões amarelos e um vermelho. É o mesmo número, São Paulo e Corinthians. Então tem que ficar atento aí, porque suspensão no time do Corinthians muda totalmente o cenário, né? Muda muito. A gente não tá falando do elenco do Flamengo, do Palmeiras, né? Até mesmo do Cruzeiro, que tenha peças de reposição à altura, né? Exatamente. É isso, Edu. Forte abraço e até a próxima, amigo. Até mais, Fábio. Valeu. Abração. Valeu. Muito obrigado a você também que estava acompanhando com a gente, conectado em flashscore.com.br através do nosso YouTube. E não esquece, QR Code pintou na tela, é para você escanear, é de graça, escaneia, tenha muita informação na palma da sua mão, é o aplicativo Flash Score. Leia o jogo como ninguém.